Olá, o Senhor Todo-Poderoso te abençoe em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, o qual nós invocamos em o nome do Filho Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Amém? Vamos ler aí Marcos capítulo 6, a simplicidade da leitura da palavra, com a humildade de pedirmos ao Senhor que fale conosco, o próprio autor fale conosco. Amém? Vamos fazer uma oração ao Pai querido, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome neste dia, nesta noite, nesta hora, e te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor fale conosco na Tua palavra. Obrigado por tudo que ficou escrito, e a Tua palavra diz que tudo está escrito para o nosso ensino, e nós te agradecemos. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, limpa o nosso coração, transforma a nossa mente através e por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. É o que nós pedimos, cremos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jesus é rejeitado pelos seus. Versículo 1. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais sinais por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Versículo 4. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Mais uma vez, um texto que é usado tanto para a corrente doutrinária que pensa que Maria, após o nascimento de Jesus, permaneceu virgem, e tanto para aqueles que pensam e acreditam e defendem que Maria teve outros filhos, não ficando, portanto, na condição de virgem. Esse texto de Marcos, ele refere que, além de irmãos, Jesus possuía irmãs. E, queridos, nós estamos falando de alguns séculos atrás, onde não havia meio algum contraceptivo que fosse largamente usado e aceito. Pelo contrário, ter filhos, muitos filhos, é uma bênção, ou era uma bênção. Tanto é que você tem um salmista escrevendo no salmo e dizendo: olha, como flechas na mão do valente, assim são os filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Então, quanto mais filhos uma pessoa tinha, um homem, um casal, mais abençoados eram eles aos olhos da sociedade. Então, quando nós perquerimos a própria história, perquerimos aos costumes da época, quando nós perquerimos aos escritos antigos, a tradição da sociedade da época, nós entendemos então que sim, Maria teve outros filhos. Mas, volto a dizer, existe uma corrente de pensamento teológico que entende que não, que Maria não teve outros filhos. E aí nós vamos brigar por causa disso? Não, querido. Mas é interessante você entender que essas duas correntes de pensamento surgem da Bíblia. E a interpretação que a pessoa faz do que ela lê, ok? É bom você ficar atento aos detalhes para que você forme a sua própria opinião. Jesus envia os 12 em missão, versículo 7. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas.
Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. Versículo 11. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, querido, o evangelho que Jesus apresenta é da boa nova de salvação, arrependimento, cura, libertação. E você precisa se libertar de algo? Se você precisa se libertar de algo, entregue a tua vida ao Senhor. Você pode, em qualquer lugar onde você estiver, fazer uma oração, você e Deus. Como Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 6, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fala ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. O quarto de intimidade com Deus pode ser em qualquer lugar, basta que você creia. João Batista é executado. E soube disso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara célebre, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Mas outros diziam: é Elias, e ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar, ele ressuscitou. Versículo 17. Portanto, o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes, versículo 20, temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E, ao ouvi-lo, ficava muito perplexo, contudo, de boa mente o escutava. Versículo 21. Chegando, porém, o dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ou de nascimento, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia. Versículo 22. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos convivas, ou seja, aos convidados, as pessoas que estavam presentes. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te o darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Versículo 24. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. Versículo 25. Tornando logo com pressa à presença do rei, pediu dizendo: quero imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe a quis negar. Versículo 27. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere. Versículo 28. E trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro. Aqui a gente vai fazer uma pausa. Lá no versículo 17, olha o que acontece. Porquanto o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo manietado no cárcere. Por que João foi manietado no cárcere? Porque aquele... Não posso usar a palavra correta, mas aquele canalha daquele Herodes estava adulterando com a mulher do próprio irmão, Filipe, o irmão dele, Filipe. E João teve a coragem de dizer para aquele homem de autoridade: não te é lícito o que tu está fazendo, tu está cometendo pecado. Queridos, esse registro é importante para identificar o profeta comprometido com a palavra de Deus.
Ele tem a coragem de dizer a verdade, mesmo tendo prejuízo. E o prejuízo foi tão grande que João foi preso. Há aqui no livro de Marcos o relato completo de como de como João morreu. A palavra que o rei empenha na presença das pessoas que estão à sua volta lhe obriga a cumprir o desejo da mulher adúltera. E aí, queridos, tem algo aqui para nós. Será que nós temos tanta vergonha de assumirmos a verdade que iremos negar a verdade por conta de pessoas que estão nos ouvindo? Ou seja, será que quando você formos confrontados, teremos coragem de encarar a verdade? Ou iremos nos esconder, matando o inocente? Eu tenho dito que, infelizmente, a verdade vai ser a ruína do atual presidente. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos visto atos que não coadunam com a verdade em determinadas situações. Mas algum profeta teve coragem de dizer isso? Muitos estão bajulando o governante. Por quê? Por interesses. Por interesses. A marca do profeta é falar a verdade. Que você, que nós possamos honrar ao Senhor assim. Versículo 30. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Versículo 33. Muitos, porém, ao virem partir, e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Versículo 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os, para que vão aos sítios e às aldeias aí em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. Versículo 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. A palavra aqui nesse relato da multiplicação de pães, que eu gostaria de destacar, é: dai-lhes vós de comer. Querido, você tem que estar comendo a comida espiritual para poder alimentar outra pessoa que precisa do alimento espiritual. Aqui nós estamos falando de pão e peixe, de comida, de saciar a fome, porque a barriga ronca quando você não tem o que comer. Claro que nós temos que fazer isso, mas há também um ensinamento espiritual: dai-lhes vós de comer. Jesus disse em João: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Então é possível? 12 cestos sobraram, 5.000 pessoas comeram. E aqui o texto não refere mulheres e crianças, apenas homens. Então, tenta entender a dimensão desse milagre. E aí
Esse milagre vai trazer consequências. O povo estava comendo pão e peixe, a barriga estava cheia. Vai chegar uma hora que eles vão ser confrontados. Vocês estão me seguindo por quê? Porque estão com a barriga cheia? E aí é uma pergunta para mim e para você. Nós temos alimentado outros? Nós seguimos a Jesus porque estamos com uma vida regalada, com a barriga cheia? E se nós perdêssemos tudo? Algo é importante nessa mensagem. Precisamos aprender a compartilhar. Para compartilhar, precisamos ter. Peça ao Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Precisamos aprender a compartilhar, a entregar, a estar com outras pessoas, dando o que nós recebemos. Que palavra maravilhosa. Versículo 45, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, madrugada, foi ter com eles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e lhes disse: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seus corações estavam endurecidos, e eles viram um homem andando por sobre o mar. Essa cena você já viu retratada em vários filmes. As pessoas tentam imitar o milagre de Deus. E a Bíblia não diz que o vento e o mar ficou calminho, não. Ele acalma depois. Ele vem andando sobre o mar, mesmo em meio à tempestade. Olha que coisa. Queridos, em meio à tempestade é possível passar por cima dela andando, dando glória a Deus. Como? Com fé. Crendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cara, a gente está vendo aqui coisas incríveis. 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens, loucura. Uma pessoa andar por sobre a água, loucura. É isso. E para Deus é tão simples. Ele entra no barco, Jesus entra no barco e fala com os discípulos. Depois que ele entra no barco, atente para isso. Depois que ele entra no barco, é que tudo se faz calmo. Versículo 53. E terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Capítulo lido, Marcos 6. Que leitura, amado. Lê de novo. Lê de novo. E o Senhor vai falar ainda mais contigo. Aqui Alexandre Mendes, amigo policial, lendo com você a palavra. Que o Eterno te abençoe poderosamente hoje. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe a leitura com outras pessoas. Deus abençoe. Valeu, pessoal.